E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Eu tô nos dias meio pensativos, né? A gente tá tendo que tomar algumas decisões. E esse vídeo aqui hoje, quero até pedir licença pra vocês, mas esse vídeo aqui hoje é meio que uma carta aberta pra mim mesmo, talvez pra alguém aí que esteja passando pelas mesmas coisas que eu acredito que é bastante gente também, né? Eu tento lembrar que a gente não tá sozinho nas nossas lutas. E eu quero poder voltar aqui daqui uns anos e falar, pô, valeu a pena, né? Ou não, ou ver se daqui a alguns anos eu falo, caramba, me esforcei tanto pra nada. Mas enfim, a gente tá tomando algumas decisões nos projetos que a gente tá levantando e a gente às vezes não tem algum recurso, às vezes a gente não tem o conhecimento, né? Às vezes a gente patina o dobro do tempo em alguma coisa, porque tá cada um entrando nos projetos que a gente tá, projetos sociais, a gente tem a Partcare também, que é uma clínica multidisciplinar para a comunidade LGBT, focando principalmente em psicologia, né, e uma psicoeducação também. Enfim, a gente está tentando levantar esses projetos, a gente acaba patinando muitas vezes nas mesmas coisas e a gente precisa tomar cuidado para não desistir no meio do caminho, porque é um processo que muitas vezes a gente não tem nem estrutura emocional para lidar. E aí também entra o financeiro, entra, né, questões de técnicas que muitas vezes a gente também não tem. Tô atrapalhando o banho dela, filha. Enfim, e a gente tem que tomar cuidado para não desistir no meio do caminho, porque o processo não é fácil. Muitas vezes a gente não tem nem estrutura emocional para lidar com as pessoas, imagina com as coisas que dão erradas no meio do caminho, né? E aí, o grande ponto aqui que eu queria trocar a ideia é sobre como as nossas atitudes e os nossos comportamentos só dependem da gente e que, na verdade, a gente tem que fazer meio que com uma fé, sabe? Tipo, aí, independente do que você acredita, mas uma fé de acreditar no processo mesmo, né? Que falar, caramba, eu pensei, eu organizei as coisas e, né, ou tá dando tudo errado, ou tá indo pro caminho certo. A gente também tem que entender às vezes que às vezes eu tentei ir por um caminho que não necessariamente era o certo, né? E tudo bem também, porque de novo, né, às vezes você não tem recurso para ficar contratando um cara específico para fazer tal coisa para você, mas então a gente tem que fazer com os recursos que a gente tem. E pode ser que essa estratégia que eu bolei não tá dando certo. E aí qual que é o ponto de eu mudar de estratégia? Qual que é o ponto eu simplesmente desistir do que eu tô fazendo e aí eu tô desistindo de uma coisa que não tá dando certo, ou se eu tentar, né, por exemplo, aquilo, eu tentei vender para 10 clientes, aí eu desisti. O 11º era para sair aquela venda, né? Eu tô dando um exemplo hipotético, mas eu tô até lendo um livro sobre isso, né? Administração, Teoria Sistêmica e Complexidade, não terminei ele fala como lidar com o caos, né? Porque a vida é um caos mesmo. Só que aí a gente precisa ter estrutura emocional para lidar com o caos. Tô falando tudo isso enquanto eu penso, porque às vezes a gente não tem estrutura para lidar com as pessoas, a gente não tem estrutura para lidar com a gente mesmo, porque a velocidade que eu gostaria que aquilo acontecesse não é a velocidade que aquilo vai acontecer, e conscientemente eu sei disso. Mas os nossos impulsos, a primeira coisa que me vem na cabeça é isso, o quanto é difícil e a vontade de desistir, justamente porque é difícil, né, também. E aí qual que é a linha fina de mudar de estratégia ou desistir daquilo, né? E aí também entra aquilo do copo meio cheio, do copo meio vazio. Aquilo não tá funcionando mesmo, ou eu que não tô vendo, minha lente que tá suja, né? Já falei que eu tenho um apreço grande pela terapia cognitivo-comportamental. Então muitas vezes eu entendo também que o meu olhar tá enviesado para aquele acontecimento, né? Para às vezes uma estratégia que não tá funcionando, mas não tá funcionando mesmo, ou enfim, a gente precisa tomar cuidado, né? E aí eu tô falando
Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando, mas eu tô falando dentro do que eu preciso, né? As coisas dão certo, dão errado dentro da minha organização que eu fiz pro meu objetivo. Mas você pode encaixar isso para qualquer outra coisa, né? Às vezes você vai estudar para um concurso e você... É fácil você se perder na quantidade de matérias que você tem para estudar, porque é muita coisa, né? E eu vou esperar eu saber tudo que eu preciso para começar também, né? E aí tem aquilo, né? Quanto mais coisa eu sei, mais coisa eu vejo que eu não sei, né? Vai aumentando a nossa bolha, assim, eu vou percebendo que... Então, assim, a gente não... Tô falando que a gente não precisa esperar um momento perfeito para as coisas acontecerem, que as coisas vão se modificando no meio do caminho. E eu falo muito disso aqui no canal, só que eu tô passando isso na pele hoje, sabe? E né, durante essa semana. E aí você tá... Tipo, eu tô fazendo, até que ponto eu tenho que insistir em fazer aquilo, até que ponto aquilo vai dar errado, sabe? Talvez quando eu chegar no final desse livro eu tenha uma resposta. Talvez a gente nunca tenha uma resposta e a vida seja essa mesmo. Não sei. E aí talvez daqui 10, 5, 2 anos também, eu volte e veja esse vídeo aqui e falo, caramba, mano, ainda bem que você não desistiu, ou caramba, eu devia ter desistido aí. Espero que não. E aí, no final das contas, eu queria só colocar para vocês aqui que, por exemplo, um exemplo vivo é hoje. Eu falo muito de disciplina e hoje eu precisei de muita disciplina para sentar e fazer tudo que eu tenho que fazer, porque eu não necessariamente sei se aquilo tá dando certo, e aí a gente começa a ficar chateado. Ué, normal. E a gente começa a se questionar, e, né, a gente não tem as respostas para todas as questões, a gente não tem as respostas, as coisas vão acontecendo e o máximo que eu posso fazer é tentar me cercar de pessoas que vão agregar nas nossas relações, principalmente, para a gente não usar a pessoa também, aquelas relações muito utilitaristas, né? De forma utilitária, tipo, serve para mim por algum motivo. Não. A gente tenta cultivar as pessoas certas do nosso lado para ter esse apoio, essa rede de apoio mesmo, que no fim das contas é quando a gente precisar, se eu chegar daqui um tempo e falar, não, devia ter desistido mais cedo e agora eu tô, né, meio mal, eu tenho essa rede de apoio também, né? Então acho que no final, tanto as pessoas para ajudar a gente nesse processo, quanto as pessoas para ajudar a gente se a gente quebrar a cara. Então acho que é isso, eu cultivo as relações, acho que eu vou terminar a noite pensando nisso. Eu só queria trazer a prática para vocês. Só queria trazer a prática mesmo para vocês hoje, que a gente fala de disciplina, eu falei de disciplina fundamentada, se você não assistiu, dá um pulinho lá no canal, mas eu falei de disciplina fundamentada e é isso, hoje eu precisei muito dessa disciplina e a gente não tem as respostas para tudo, se vocês tiverem a resposta para alguma coisa aí, coloca aqui embaixo também, que vai ser muito bem-vindo, beleza? Abraço!